Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Quero ler com você versículos 10 a 13, texto que nós vamos buscar a mensagem do Senhor para as nossas vidas nessa noite. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 10. Diz assim, palavra do Senhor: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nosso Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, te pedir que nessa hora o Senhor ministre a Tua palavra a cada coração, ó Deus. Começar por mim, ó Deus, que possamos aprender com a Tua palavra nessa noite, que possamos, ó Deus, de fato ter entendimento desses nossos dias, que possamos, ó Pai, ser trabalhados pelo Senhor com o propósito maior das nossas vidas, que é o Deus de glorificar o Teu nome, que é o Deus de proclamar o Teu nome com a nossa existência, com, ó Deus, os nossos talentos, a nossa vocação, mas também como igreja, como servos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a cumprir, ó Deus, o propósito para o qual nós fomos chamados. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nesses dias eu li de um cristão, ou alguém que assim se afirma, que está tão decepcionado com tudo e com todos, que resolveu se manter à distância, sair do convívio de todos os grupos de sociedade que vive, que se relaciona, abandonar tudo, ficar distante de tudo e viver do seu próprio jeito, viver à margem de tudo. Dessa forma não teria desgaste com ninguém. E a pergunta é, será? Nós vivemos um tempo, irmãos, que o diálogo tem sido realmente muito difícil. As conexões estão bem arranhadas. E por vezes a gente fica se perguntando se não é melhor ficar de fato quieto e manter o clima de amenidade, de pelo menos certo silêncio no meio dos nossos amigos, parentes, grupos de trabalho, enfim. Será que é melhor ficar quieto, irmãos, e deixarem as pessoas pagarem para ver, ou seja, eu não falo nada, não comento nada, e cada um depois vai colher aquilo que semeia, que planta? Será que essa é a melhor atitude que nós devemos tomar? Que cada um colha consequências e depois a gente pode até tentar conversar sobre isso, se assim for possível? Será que é melhor falar e por vezes ser taxado ou taxada de inflexível, teimoso, de dono da verdade, entre aspas, e outros rótulos desses nossos dias? Mas a pergunta central do texto e dessa palavra dessa noite é: será que como cristãos nós fomos chamados para isso? Será que a Bíblia tem algum tipo de posicionamento quanto a esses nossos dias, diálogos, relacionamentos, testemunho, conversas, debates, discussões? Será que a Bíblia nos traz alguma resposta? E eu gostaria, irmãos, de nessa noite meditar com você sobre a firmeza do cristão, segundo a Bíblia, a firmeza do cristão diante do posicionamento e das atitudes dos homens modernos. E quero chegar à conclusão que é melhor observar a palavra
e respeitar a palavra e contar com a graça e a capacitação do Senhor, ainda que em alguns momentos nós tenhamos situações mais desagradáveis ou menos saborosas, digamos assim. Nós temos observado, irmãos, nos últimos sermões que eu tenho trazido aqui para os irmãos, algumas questões práticas do Evangelho à luz da vida e dos escritos de Paulo. Se os irmãos têm participado, observado, nós vimos há algumas semanas, creio que 2, a exposição de Romanos, capítulo 12, quando a gente viu no fechamento daquele capítulo, o versículo 21 que diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E a questão que nós buscamos frisar ali é que não se deixar vencer pelo mal significa, em última análise, que existe uma luta para isso. Não é simplesmente uma questão de automático, tem de fato procedimentos, tem dificuldades que advêm dessa escolha, dessa vivência, desse comportamento. Semana passada nós vimos aqui, irmãos, pela manhã, Paulo se colocando como um cristão que conhece a sua luta diária pela santificação, e nós abordamos um texto de Romanos capítulo 7, onde nós vimos a luta das duas leis dentro da alma do apóstolo, quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse muitas vezes eu faço. E ele se pergunta: quem vai me livrar desse corpo, dessa morte? E ele tem a resposta que é Jesus agindo na sua vida. Não era pelo braço dele, pela força dele, mas era pela obra de Cristo continuamente sendo revisitada, sendo restaurada dentro da vida do apóstolo. Com isso, irmãos, a gente vai vendo que diante das nossas limitações, das nossas dificuldades, a gente pode sim aprender com a palavra, com os exemplos da Bíblia. E hoje nós vamos ver Paulo, irmãos, apresentando outra vez o seu coração mais aberto, quase que como numa conversa, ele se expondo e colocando dificuldades, mas ele trazendo numa dessas suas cartas chamadas pastorais, as cartas a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemon, e nessas cartas onde ele instrui, anima, fortalece, ele também se abre, nesse caso aqui, com o seu discípulo, filho na fé, Timóteo. E é bom, irmãos, quando nós podemos nos identificar com textos assim, porque muitas vezes nós encontramos tantos desafios com relação à nossa fé, nossa vida. Tantas vezes nós nos encontramos cansados, às vezes se perguntando: Senhor, mas como é que é isso? Não foi assim que me explicaram na escola dominical, eu achei que era só vitória. Eu achava, Senhor, que era só falar de Jesus, cantar corinho, bater palma, pula, pula e está tudo certo. Mas como é que agora eu estou encontrando tantos obstáculos para de fato reafirmar a minha fé, o meu testemunho? Como é que agora, quando a gente quer enxergar e ver, às vezes, que você quer aconselhar, dar um testemunho para a vida de alguém, parece que você está machucando o ouvido da pessoa e a reação é: não quero saber disso, não quero falar sobre isso. Muitas vezes nós nos vemos cansados, irmãos. E quando nós vemos o apóstolo compartilhando as suas cargas com o seu discípulo, mostrando para ele a dor, a dificuldade dos seus dias, isso traz para a gente a identificação que nós buscamos. A gente começa a ver que os grandes heróis da Bíblia não são super-heróis, mas como diz Tiago escrevendo a sua carta, são homens, mulheres semelhantes a nós, passaram pelas suas dores, pelas suas lutas, passaram por aqueles momentos que parece que vai jogar tudo para o alto. Eles passaram por isso, que dirá eu e você? Então nós podemos olhar para a palavra do Senhor e encontrar sim, irmãos, respostas para o nosso coração, para a nossa caminhada. Quando nós passamos por Romanos, nós vimos um Paulo cerca de 8 anos antes da sua morte. Aqui nós vemos Paulo já no ano 66, 67 depois de Cristo, e um pouco tempo antes dele passar pelo seu martírio na cidade de Roma. Paulo escreve essa carta, a segunda a Timóteo, cerca de 2 anos depois que ele escreve a primeira. E enquanto na primeira carta ele traz para Timóteo algumas questões para que Timóteo olhasse para o seu ministério. Timóteo era pastor na cidade de Éfeso,
E na primeira carta você vê Paulo dizendo para ele assim: olha, torna-te padrão desses fiéis, luta com eles, ensina a palavra, quer seja oportuno, quer não, mas torna-te modelo para eles, viva de fato esse evangelho. Nessa segunda carta, irmãos, nós vamos encontrar algumas questões distintas disso aí. O propósito dessa carta é Paulo agora procurando fortalecer a Timóteo e dizendo para ele que ele continue firme, convicto, diante das dificuldades que estavam se apresentando. Se você está com a sua Bíblia à mão, olhe para o primeiro capítulo, que você vai ver claramente algumas questões que nós podemos identificar Paulo falando com Timóteo. Primeiro capítulo dessa segunda carta, no versículo 6, 2 Timóteo 1,6, você vai ver Paulo dizendo para Timóteo: olha, reavive esse dom, seja reanimado, que receba fôlego, aquilo que você já recebeu antes com imposição de mãos. Logo depois ele diz: Deus te concedeu poder, amor, sabedoria, que é a moderação, o equilíbrio, o domínio próprio. Capítulo 1, versículo 8, ele diz: não te envergonhes, Timóteo, desse evangelho. As coisas podem estar complicadas, mas não se deixe ficar acanhado. Versículo 13, Paulo chama Timóteo: olha, mantenha o padrão que você recebeu, continue nivelando por cima as questões que vêm até você. Guarda o bom depósito, ou seja, aquilo que foi confiado a você, Timóteo, aquilo que foi entregue para que você pregasse, para que você falasse, guarda isso com carinho. E tudo isso, irmãos, tem a ver com fidelidade ao evangelho, entendendo Timóteo quem ele era, para que ele foi chamado, qual era o papel dele naquela caminhada naqueles dias. E aí Paulo vai caminhando, irmãos, ao longo do texto, expondo desafios internos e externos à fé. E no capítulo 3, esse capítulo que nós lemos, aquele trecho, ele começa mostrando para Timóteo uma palavra extremamente dura. E aqui eu e você começamos a chegar mais perto, olhando para os dias ali de Timóteo, o que ele estava enfrentando, e olhando para o nosso tempo, coisas que nós estamos vendo bem diante de nós. Se você se lembrar um pouco das suas aulas de história, você vai se lembrar que Éfeso era um local extremamente paganizado. Ali havia um templo de uma deusa chamada Ártemis. Ali havia muitos cultos diversificados, cultos pagãos. Ali houve, quando Paulo esteve pregando o evangelho, muitas confusões, muitas disputas. E aquela cidade, uma grande cidade, irmãos, agora tinha uma igreja que era pastoreada por Timóteo, e ele via no meio daquela cidade essas manifestações que Paulo vai falando com ele, Paulo vai trabalhando com ele. Capítulo 3, então, no versículo 1, Paulo vai falando para Timóteo dessa forma: Timóteo, tenha ciência, lembre sempre no seu coração, e isso não é para ficar escondido ou armazenado, mas tenha a visão dos seus dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui, irmãos, nós temos uma tradução que parece algo que às vezes a gente passa batido. Mas quando Paulo está escrevendo, nós vamos olhando os textos originais, Paulo está chamando a atenção de Timóteo, falando o seguinte: olha, são dias muito desafiadores. São dias em que você vai ver de fato a dificuldade de tolerar, a dificuldade de suportar. São dias ferozes, dias selvagens. E quando Paulo vai discorrer sobre isso, irmãos, ele vai mostrar que o sinal daqueles dias é o comportamento da humanidade, e você vai ver isso aí a partir do versículo de número 2. Dias de luta, dias difíceis, dias desafiadores. Aqui, irmãos, antes de qualquer exposição do restante, a gente precisa entender, porque talvez a gente seja quedado a pensar assim: não, será nos últimos dias. Mas a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, quando ela se refere aos últimos dias, ela está estabelecendo um tempo que começa com a vinda de Jesus, com a encarnação do nosso Senhor. A partir dali, irmãos, o chamado tempo escatológico, o início dos dias finais, tem o seu start.
Com a vinda, com a encarnação do Senhor Jesus, nós iniciamos os últimos dias. Com a sua morte e ressurreição, o tempo do fim agora é inaugurado. O nosso inimigo tem uma restrição quanto ao seu poder, mas ele não está completamente sem ação. Pelo contrário, como um cão amarrado, quem chega perto pode ser mordido, arranhado, machucado, pode ser de fato comprometido. Então, nos últimos dias, os dias a partir da vinda de Cristo, nós vamos identificando aquilo que o apóstolo começa a falar com Timóteo aqui. E observe, irmãos, você não precisa contar, eu já fiz isso por você, mas do versículo de número 2 até o versículo de número 9, quando Paulo vai dando a descrição do comportamento, das atitudes, das vivências humanas, ele vai citar, irmãos, 19 adjetivos que têm um peso, cada um deles de forma isolada já é difícil de você encarar. Agora imagina tudo isso sendo narrado de uma vez só. Comportamento humano, versículo 2 do capítulo 3. Homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, cheios de orgulho, cheios de arrogância, blasfemadores, desobedientes aos pais, ou seja, os homens vão quebrando de fato a herança de sabedoria, de conhecimento e até mesmo, irmãos, os vínculos amorosos com as gerações anteriores. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. E aí, irmãos, no versículo 4 final, ele vai mostrar uma tônica disso: mais amigos dos seus desejos pessoais, daquilo que me agrada, daquilo que está lá dentro da minha vontade. Eu sou mais amigo disso do que do Senhor, do nosso Deus, do Criador. E veja como isso muitas vezes, irmãos, afeta dentro das próprias igrejas. Versículo 5, tendo forma de piedade, alguém que às vezes parece que está realmente colocando a sua vida diante de Deus, mas negando, entretanto, o poder e a ação do Senhor. E Paulo diz: foge também desses. E aí ele vai citar mais algumas ações, como esses homens e esse tipo de pensamento vai entrando dentro das casas, vai trabalhando, irmãos, aquelas pessoas que não se firmam no Evangelho, mas vão cobiçando, vão tendo cada vez o desejo de novidades. Aonde está a última moda? Como é que eu aprendo sobre isso? E você ensina, você trabalha, e a pessoa daqui a pouco larga aquilo para lá e vai cobiçar um outro ensino. É isso que ele vai dizendo. E ele vai citar no versículo 8 dois homens que a princípio haviam se convertido ou estavam no meio dos judeus. Porém, naquele episódio do bezerro de ouro, foram esses dois homens e mais alguns que mudaram a cabeça dos líderes, fazendo com que o povo parasse de aguardar e pensar que Moisés voltaria com uma resposta do Senhor para aquele tempo, mas vamos fazer um bezerro de ouro entre nós. Janes e Jambres é um tipo de linguagem que Paulo usa ali, e seria como se fosse um motezinho. Janes é aquele o que seduz, o sedutor, e Jambres aquele que provoca a rebelião, o rebelde. Então, do mesmo modo que lá no deserto aquele povo viu homens que resistem à verdade, esses que corrompem a mente e são reprovados quanto à sua fé, os homens dos dias de Paulo, dos últimos dias, segundo ele vai afirmando, também seriam assim. Só que a questão, irmãos, que se inicia no texto que nós lemos, Paulo começa então a dizer para Timóteo: olha, diante desses padrões, diante dessa situação, diante das coisas que você está vendo, você precisa entender qual é o padrão, qual é de fato a baliza para a sua caminhada e para a sua vida. Irmãos, diante dos padrões desse mundo, qual é o padrão de Cristo? Qual é o padrão do cristão para os nossos dias? O que o Senhor espera da minha vida e da sua vida? E aí Paulo começa a responder, e nós vamos trabalhar então a partir do versículo 10 algumas questões. Qual é, irmão e irmã? Qual é o desafio que nós temos? O que o Senhor espera? Qual é o padrão, qual é a firmeza que nós devemos demonstrar diante desses dias nossos?
como Timóteo teve que demonstrar diante dos seus. A primeira questão está aí no verso 10, irmãos, nessa palavrinha, porém. Tu, porém. Uma conjunção que Paulo coloca, olha, embora você tenha visto tudo isso, embora você esteja vendo todas essas coisas, o que se espera de você é lealdade ao Evangelho. Enquanto o mundo caminha para uma questão, você vai para uma direção contrária, diferentemente do que tem sido comum, diferentemente do que tem se estabelecido como norma. Ninguém respeita ninguém, ninguém quer saber de nada, mas você não pode ser assim. Ninguém quer ouvir ao outro, ninguém quer ter uma atitude, pelo menos de entendimento, para saber se há um diálogo ou não, mas você não pode ser assim. Você não pode se dar a essa libertinagem e não liberdade. Você precisa entender que, diferentemente dos demais, há um padrão diante de ti e você precisa observar isso. Tu, porém, tem um site com esse nome. Tem alguns estudos, irmãos, que frisam que diante de uma circunstância onde parece que está todo mundo, a corrente está indo para aquele lado, o cristão é aquele que é chamado para se voltar. Na minha época de jovem, a gente brincava muito dessa questão, andar na contramão do sistema, andar na via oposta, andar num pensamento que é diferente do da moda, do comum. Não sei aqui, irmãos, quantos já passaram por essa experiência, mas uma criança, por exemplo, ou um adolescente que chega para sua mãe e diz assim: mãe, todos os meus coleguinhas vão para tal lugar e eu quero ir também. E aí vem a mãe com aquela palavra: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ponto. Quantas vezes eu ouvi isso e a vontade da pirraça vinha como que: mas você não é todo mundo. Lembra para que você foi chamado. Tu, porém, não é como tudo isso que você viu antes, Timóteo. Irmãos, isso precisa entrar no nosso coração nos nossos dias. Isso precisa entrar na nossa mente. Porque no tempo que nós vivemos, a regra é: não leve desaforo para casa. A regra é: bateu, levou. A regra é: mexeu comigo, eu mexo também. A regra é: todo mundo posta isso. E eu preciso ter, você não é todo mundo. Há uma segunda questão, irmãos, que é a firmeza em seguir a Cristo. O que o Senhor espera de nós diante dos padrões do mundo, irmãos? Paulo continua o versículo 10, eu ainda estou nele, e ele diz assim: tu, porém, Timóteo, tu, porém, meu irmão, tu, porém, minha irmã, você tem aprendido, você tem trilhado, você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Irmãos, quando Paulo traz isso para Timóteo, Paulo estava mostrando a grande caminhada que eles têm juntos, a experiência que Timóteo via no exemplo daquele que andou com ele por muitas situações. O livro de Atos traz viagens missionárias, o livro de Atos traz a questão deles terem passado por momentos de angústia, de prisão, de sofrimento, de tomar coça de verdade. E aí Paulo está dizendo: você se lembra de tudo aquilo que você viu, que nós passamos juntos? Você tem essa experiência. Queridos irmãos, como igreja, será que eu e você olhamos para trás e pensamos que diante de nós há o grande testemunho, há uma nuvem de testemunhas que é exatamente os irmãos que fizeram com que o Evangelho chegasse até nós hoje dessa forma? Será que nós pensamos, irmãos, no testemunho dos irmãos que já estiveram aqui conosco? Às vezes eu olho para alguns bancos aqui, na minha memória vem as pessoas que sentavam nesses bancos. E vem, irmãos, de uma forma clara o testemunho desses irmãos.
Às vezes numa segunda-feira à tarde, aonde a igreja está mais vazia, porque é dia de reunião de oração, mas é dia de comércio, é dia de trabalho normal, mas tinha algumas pessoas que você sabia que naquele horário, naquele banco iam estar ali de joelhos, clamando pela igreja, chorando pela igreja. Nos dias de domingo, gente que sentava ali, e isso vem sempre, irmãos, e eu penso, Senhor, será que eu tenho sido digno da memória desses irmãos? Daqueles que vieram antes, construíram isso aqui, pregaram o evangelho. Há uns meses atrás, estava com o presbítero Abraão visitando uma irmã das antigas da nossa igreja, e ela contando a história de como vinha para cá, saía de um outro lugar da cidade e vinha a pé para a igreja com um grupo de mocidade, e eles cantavam, passavam na casa de outras pessoas para trazerem para o culto, para a escola dominical. Hoje nós vivemos, irmãos, um tempo de tamanhas regalias, mas a gente acha que isso está tudo normal. A gente tem carro para vir à igreja, a gente tem tempo, a gente tem internet se a gente está em casa assistindo o culto. Porém, irmãos, a gente nem sempre traz a memória que para que isso chegasse até hoje, muita gente ralou antes da gente. Pastores estiveram aqui pregando, presbíteros estiveram aqui suando a camisa e orando, diáconos, irmãs da SAF e outros jovens, e a história é assim. E aí Paulo está trazendo isso para Timóteo. Timóteo, fica firme naquilo que você tem seguido, naquilo que você tem acompanhado. E aí ele ainda faz, irmãos, uma asseveração no versículo 10. Você seguiu isso de perto. Você viu com os seus olhos. Você viu quantas vezes eu apanhei por conta do evangelho. Você viu quantas vezes nós passamos por isso, Timóteo. E aí, irmãos, quando Paulo fala, olha, o tempo é de fato um tempo complicado, a gente percebe um Paulo, irmãos, que não é ufanista, que não é aquele que fica falando para Timóteo, olha, vai dar tudo certo, você não vai passar perrengue nenhum, fica tranquilo, Timóteo, você está guardado, né? Nada vai te sobrevir. E eu trago isso para o meu coração, irmãos, porque quando a gente vê tempos como esses nossos, tempos em que a gente se vê tão restrito num monte de coisa, a gente vê que a palavra do Senhor há 2000 anos atrás já estava trazendo que a vida do cristão muitas vezes tem os seus degraus, tem os seus buracos, tem os seus vales, tem montanhas a subir. Graças a Deus, irmãos, que nós não temos um evangelho que é um evangelho de fachada, um evangelho que as pessoas dizem, olha, nada vai te acontecer, fica tranquilo. Ao contrário, a gente vê na palavra do Senhor, cuidado, dias difíceis, dias tensos. E isso vai nos levar, irmãos, ao terceiro ponto dessa palavra, que está aí no versículo de número 11. Paulo começa então a falar com Timóteo. Você se lembra, Timóteo, do que aconteceu com a gente lá em Antioquia? Você se lembra lá em Icônio, aquela outra experiência? Você se lembra lá em Listra o que aconteceu? E aí ele solta, irmãos, um suspiro. Puxa vida, quantas perseguições eu tenho suportado, quanta coisa. E você quer ver o que acontece nesses lugares, irmãos? Marca a sua Bíblia aí, vamos caminhar lá em Atos agora, capítulo de número 13. Rapidamente eu quero mostrar para você o que Paulo está lembrando a Timóteo aqui. Atos 13, a partir do versículo 14. Atos 13, a partir do versículo 14. Você começa a ver a descrição. João Marcos volta para Jerusalém e Paulo e seus companheiros se dirigem a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se dele, volta para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Aqui eu vou resumir para você, para a gente não ter que ler todo esse texto. Fato é que eles chegam numa sinagoga, e ali os irmãos da sinagoga colocam para eles, se eles tinham alguma palavra, se eles tinham alguma exortação para o povo, versículo de número 15 aí. Versículo 16 diz que Paulo se levanta, faz um silêncio, faz um sinal para que todos fiquem em silêncio,
E ele faz uma exposição pesada da palavra de Deus. Ele mostra, irmãos, como Deus livrou o povo de Israel do Egito, e como aquele povo, muitas vezes, mesmo sendo livrado, sendo tratado por Deus, foi rebelde para com Deus. E aí, ele continua na sua exposição até a questão de vir o Senhor Jesus. Ele mostra, irmãos, como o Senhor é zeloso para com a imagem do seu filho e o cuidado que ele tem, e quanto muitas vezes as pessoas desprezavam a figura de Cristo. E aí olha o versículo de número 41 de Atos 13, ele diz assim: vede, ó desprezadores, e maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo nos seus dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. A questão do evangelho presente no meio deles, e muitos ainda duvidando. O que acontece depois? Eles saem daquele lugar, muitos vão atrás dele, versículos 42 e 3, e aí eles são chamados para falar de novo, no outro sábado na sinagoga. E aí a partir do versículo 44, irmãos, olha só, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Porém, aí é que começam as questões. Versículo 45. Os judeus, vendo multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Inveja, e começa-se confusão. A partir daí, irmãos, muitos creem, o evangelho continua sendo pregado de forma viva, corajosa, mas o fato, quando você chega lá no versículo 50 de Atos 13, os judeus instigam as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e eles levantam perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Capítulo 14 inicia, irmãos, com a segunda palavrinha que você leu lá em Timóteo, Icônio. Eles chegam naquela cidade, começam a falar, mas olha o 14, versículo 2. Os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Mas eles ainda ficam ali, eles continuam pregando, irmãos. Agora olha o versículo 5 do capítulo 14. Como se surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra eles realizam um milagre, um coxo é curado. E aí, irmãos, aquela cidade então quer se ajoelhar e declarar Paulo e Barnabé como deuses, e eles não aceitam esse tipo de adoração. E mais uma vez eles são perseguidos, mais uma vez eles têm que sair dali corridos. Volta comigo lá para a carta a Timóteo. Paulo traz essas lembranças para o coração daquele jovem, daqueles dias, porque Paulo fala para ele assim: lembra das primeiras coisas que você aprendeu no evangelho? Não te deixes, mesmo que você veja a maldade desses dias, que essas coisas, o espírito desses dias, roubem o teu coração da história que Deus tem escrito contigo, da caminhada que você tem tido no evangelho, do aprendizado, das boas experiências, quanta gente você viu sendo transformada. Mas Paulo diz assim, já velho, cansado, passando por tantas coisas, já sabendo, irmãos, que os seus dias estavam se finalizando, estava preso. Quantas perseguições eu tenho suportado. Mas aí, irmãos, a gente precisa entender que diante das coisas desse mundo, a gente precisa aprender que a gente precisa ter disposição, mesmo diante das adversidades. E o que é isso, irmãos? Quando Paulo coloca essas questões, Paulo vai no final do versículo de número 11 e diz assim: de todas, entretanto, Deus me livrou. E o livramento aqui, irmãos, é algo fantástico no sentido de que Paulo não está dizendo para Timóteo que alguma coisa sobrenatural aconteceu. Ele vivenciou livramentos sobrenaturais também. Se você se lembra dele preso lá na cadeia em Filipos, um terremoto, ele sai das cadeias ali, as coisas caem, né? E ele não foge, ele fica ali, o carcereiro se converte.
Mas quando Paulo cita essas cidades aqui, o livramento que Deus deu para ele foi ele sair fugido desses lugares. Dele conseguir uma brechazinha, mas ele viu que isso era obra de Deus na vida dele. Nos nossos dias, irmãos, muitas vezes nós queremos que o Senhor faça algo que não está no propósito dele, às vezes. Nos nossos dias, irmãos, às vezes o Senhor nos deixa ser meio que peneirados, apertados em alguma situação, porque Ele quer com um propósito, Ele tem um plano, Ele tem algo para nos levar, e às vezes Ele permite que a gente seja meio assodado, que a gente seja meio encurralado, que às vezes as pessoas se levantem e nos acusem. E aí, citando um exemplo tolo, às vezes você está numa conversa com um parente e você quer falar uma realidade, você tem consciência daquilo, e a pessoa diz: você está sendo arrogante, você está sendo orgulhoso, o que é isso? Você não conhece a minha vida para falar disso, daquilo, e você quer ajudar. E aí a gente precisa entender, irmãos, que se for do propósito do Senhor, nós precisamos tomar a decisão: vamos obedecer e continuar marchando? Vamos obedecer e continuar pregando, testemunhando, proclamando, ou não, vamos ficar simpáticos com as pessoas? E o nosso silêncio, irmãos, tem um preço muito alto diante do Senhor. Porque às vezes, mesmo passando por lutas, Deus quer fazer com que o Evangelho chegue a alguém, através de você, através de mim. Que num primeiro momento pode chegar e te chutar a canela, mas num outro momento vai te trazendo à memória: olha, aquele dia você foi duro comigo, mas Deus me fez pensar. Deus me fez parar e avaliar. É preciso ter disposição, irmãos, para seguir quando houver pressão, quando houver alguma coisa complicada, entender então o que Deus quer conosco. E aí Paulo vai liberar uma constatação, irmãos, que nós precisamos ter na nossa caminhada. O versículo 12 é a chave para que você entenda o que Paulo está trabalhando com Timóteo em todo esse processo. Timóteo, se você de fato quiser viver uma vida piedosa, saiba que você vai ter problemas. Vão haver dificuldades. Saiba, Timóteo, a regra é: quer viver piedosamente? Pode ter certeza que você vai encontrar alguns cactos no caminho. E isso, irmãos, é uma constatação que, se a gente tem na nossa condição, na nossa caminhada, muito clara na nossa mente, a gente não vai desanimar diante de qualquer coisa. A gente vai entender que a gente está sempre num processo. A gente vai entender que um dia é dia, às vezes, de estar de cama, mas no outro dia a gente se levanta de novo e vai caminhar. E a gente se levanta entendendo que logo à frente pode surgir uma outra dificuldade. Ou seja, diariamente eu vou ter que me nutrir, me preparar, caminhar. Eu vou estar sempre vigilante, porque eu quero minimizar o estrago, eu quero minimizar o dano, eu quero minimizar o risco. Então que eu me prepare todos os dias para a caminhada. Se tem algo, irmãos, que se a gente está vendo nesses dias que é difícil o diálogo, logo eu preciso me preparar ainda mais para ter um diálogo com alguém. Quanto mais eu conheço o pensamento dos nossos dias, o que as pessoas estão dizendo, quanto mais eu busco informações, eu tenho mais tranquilidade para argumentar, para saber, para poder falar com as pessoas: calma, talvez você esteja indo por um caminho complicado, e ainda que eu escute alguma coisa contrária, olha, vamos analisar com calma. E ainda que alguém perca a paciência comigo, eu preciso entender: olha, isso estava talvez na vontade do Senhor, e eu preciso nessa hora ter tranquilidade, orar. Eu preciso ter mais paciência do que a outra pessoa, porque sou eu que sou o crente, não é aquele. Ou se aquele é o crente, sou eu que estou entendendo isso. Então nós dois precisamos nos achegar diante de Deus. E aí, irmãos, a última questão, o último ponto dessa nossa palavra, se você está entendendo, a pergunta é: diante dos padrões desse mundo, qual o padrão dos cristãos? O que o Senhor espera de nós? Lealdade ao Evangelho. Tu, porém, você não é todo mundo, como todo mundo. A firmeza em seguir a Cristo. Você tem acompanhado de perto, você tem trilhado o mesmo caminho.
A disposição mesmo diante das adversidades. Quantas questões nós passamos naquelas cidades, mas estava lá. A constatação: todo aquele que quer viver de fato piedosamente vai ser perseguido. Mas, irmãos, se tem algo que pode promover em nós, nesses nossos dias, não apenas coragem, mas um olhar mais firme para esse tempo, é a gente entender que em tudo há consequências. Qual será o fim desses homens, segundo a Bíblia? Paulo diz assim, que eles vão de mal a pior. Eles vão vivendo cada vez mais enganando, sendo enganados, se corrompendo e corrompendo outras pessoas. O versículo 13 traz isso, e com toda sinceridade, irmãos, eu fico pensando que nós lemos uma tradução da Bíblia aqui. Mas quando eu penso que nós estamos falando de um Deus que é vivo, de um evangelho que é real, quando a Bíblia fala que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, eu fico pensando, o que virá no final para quem tem zombado do evangelho? Para quem tem se deixado levar pelo espírito desses dias? Quando eu penso, irmãos, que pessoas cristãs dizem assim, não, nós precisamos reinterpretar a palavra, o que será que vai acontecer? Embora eu tenha as letras me mostrando, o meu coração muitas vezes fica pesaroso quando a gente traz isso para o nosso raciocínio. O que vai acontecer? Tudo tem consequências. Todas as nossas atitudes. E às vezes, irmãos, quando a gente pensa que ficando distante de tudo a gente está em paz, qual a consequência da gente deixar tudo quieto? A gente vai alcançar um livramento momentâneo. Mas quantos vão deixar de ouvir um evangelho da nossa boca? Quantos vão deixar de ouvir uma palavra que pode mudar a chave? Quantas oportunidades vão se passar e nós não falamos nada, não fizemos nada? Como aqueles leprosos, irmãos, nos dias de Eliseu em Samaria. O povo passava fome, fome, fome. Não havia nada, tinha gente já comendo seus filhos. E os leprosos saem, vamos lá no acampamento dos adversários, quem sabe eles nos dão alguma coisa de comer. Chega lá, Deus já tinha feito um milagre, tinha comida à beça. E eles começam a se fartar, se fartar, se fartar. Até que um deles fala, olha, nós não fazemos bem. Porque enquanto nós estamos aqui comendo, o nosso povo está passando fome. Bora voltar, vamos falar para aquele povo que tem comida para todo mundo. E uma profecia de Eliseu se cumpre. Irmãos, nesse nosso tempo, às vezes nós queremos ter mais conforto. Não quero ter dor de cabeça. Não quero briga com meus irmãos. Não quero briga com minha família. Não quero mais briga. Mas no nosso silêncio, às vezes, irmãos, pessoas continuam famintas espiritualmente. Enquanto muitas e muitas vezes nós estamos nos fartando da palavra. Nós cantamos e temos certeza, convicção do que vem nos esperando. Porque é isso que Timóteo vai falar no final desse texto que eu vou ler para você. Mas nós nem sempre pensamos que no desgaste, na incompreensão, na teimosia dos outros, às vezes a gente entrando naquele meio, Deus vai salvar. Deus vai mudar. E eu queria que você olhasse para um último versículo. O versículo 13 foi da nossa passagem, o final desses homens que Paulo fala da sua maldade, da perversidade. Enganando, sendo enganados, eles vão nessa toada. Agora, olha a diferença daquele que serve, que caminha debaixo da palavra de Deus, no versículo 17, irmãos. A fim de que o homem de Deus, ele vai rumando para a perfeição e vai sendo perfeitamente habilitado para realizar boa obra nesse nosso tempo, nessa nossa história. Eu queria citar para você
um dado que eu vi esses dias que eu fiquei assim espantado. Nos nossos dias, irmãos, a situação menos falada, mas talvez a mais firmemente exercida o cristão tem sido colocado numa posição de desprezo e de repúdio. Há vários nomes sendo exaltados. Pesquisa científica, grandes pensadores, sociologia, muito bacana. Mas quando se fala que há alguma coisa em relação a obedecer à Bíblia, em se voltar para o Criador, parece que você está assinando um documento que você vai ser taxado, estigmatizado de alguma coisa. Mas eu queria confrontar esse tipo de visão, por exemplo, quando você faz um ranking dos ganhadores do Prêmio Nobel. Olha o percentual de cristãos que ganham esse prêmio. E olha de outras religiões, de outras matrizes religiosas. Olha quantos que são ateus, ou seja, dizem, afirmam que não creem num Deus. Faça um levantamento, procure para você ver isso aí. Você vai ver de 0 a 100 quantos de fato caminham com fé, com obediência e também com pesquisa, com estudo, com luta. Tudo isso que Paulo fala para Timóteo, se envolva. E isso traz para o meu coração, irmãos, que o nosso Deus não é contra a ciência. Ao contrário, Ele nos dá a ciência. Nos abençoa através de tudo isso. Ou seja, o Senhor, Ele faz com que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja capacitada, apta para toda boa obra nesses nossos dias. Eu queria encerrar, irmãos, essa palavra trazendo uma pergunta para nós. Silenciar é fácil, mas eu queria que diante do que você ouviu, você se perguntasse: será que isso agrada ao nosso Deus? Será que isso agrada ao Senhor? Se não é fácil, irmãos, a gente ter uma palavra e exercer opinião nesses nossos dias, então a gente precisa pensar em orar constantemente para que Deus nos ajude. Viver uma vida de oração para que o Senhor realmente promova situações que nós não desonremos o seu nome. Falar demais pode ser exagero. O que a gente precisa é de temperança. E eu quero encerrar essa palavra te dizendo então, irmãos, que a nossa oração é que a gente venha saber cada dia como proceder, o que falar, como proclamar o Evangelho de Jesus, na hora certa de agir e principalmente entendendo aquilo que Paulo disse: de todas as perseguições o Senhor nos livrou, que a gente confie que o braço forte do Senhor também vai nos livrando a cada dia. Vamos orar? Gostaria de convidar você a orar pela sua vida. Eu não sei aonde você trabalha, qual é o meio social que você está envolvido. Não conheço seus amigos, mas você os conhece. E diante desses dias, você sabe como estão os temperamentos à sua volta. Queria que você orasse por você, para que Deus te capacitasse a ser diferente, lá no meio que você convive. Seu meio profissional, seu meio estudantil. Talvez você está numa área de pesquisa extremamente rebuscada. E às vezes você está sonhando em falar um pouco do Evangelho de alguma forma. Queria que você pensasse nisso. Talvez seja para o vizinho, aquele vizinho que é gente boa toda a vida, mas quando você fala de Jesus, pronto, virou. Que Deus te capacite a falar para ele, para ela. Queria que você orasse pela nossa igreja, que a gente tivesse sabedoria. Hoje a gente está reunido nesse templo, mas se a internet está funcionando, qualquer pessoa que entrar nesse canal, irmãos, vai ouvir uma mensagem. A gente tem um mundo aberto diante de nós. Peça ao Senhor que nos dê sabedoria
nos dê entendimento para pregar a sua palavra. Ore pelos nossos líderes, conselho da igreja, para que de fato, irmãos, em todo tempo a gente traga aquela expressão: tu, porém, você não é qualquer um, você não é todo mundo. Por fim, eu queria te pedir que você orasse pela nossa nação. Porque se tem alguém que pode mudar o coração das pessoas, é o nosso Deus. Ele pode mudar o coração do nosso presidente, até aquele que está mais esquecido lá num cantinho do interior qualquer. Deus pode trazer um espírito de paz, apaziguando um pouco esses conflitos. E por mais que a gente pense que isso é meio que impossível, Deus é Deus. E a gente não sabe qual que é o propósito dele para esses dias. Nosso Deus, eu quero te agradecer por esse tempo na frente da tua palavra. E quero rogar, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do teu servo e da tua serva aqui. Abençoe, ó Deus, desde o nosso irmão mais gabaritado aqui, intelectualmente, socialmente. Ó Deus, até aquele mais simples, que muitas vezes, ó Deus, se vê sem condições de dialogar, de falar do teu evangelho nesses dias. Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra, ela alcança o mais simples ao mais complexo. A tua palavra salva, ó Deus, o rei e salva o servo. A tua palavra salva, Senhor Deus, aquele que é o mais arrogante e aquele que é o mais humilde. Louvado seja o Senhor, porque nada, nem ninguém resiste ao poder do teu Santo Espírito, Pai. E eu te peço, ó Deus, nessa noite, que o Senhor, ó Deus, à luz do que nós vimos nos textos bíblicos, o Senhor transforme o nosso coração, nos dando, ó Deus, o desejo e, ó Deus, nos fazendo cumprir esse desejo de viver um tempo diferente, ó Deus, nesses nossos dias. Em dias, ó Deus, de tamanha violência nas palavras. Em dias, ó Deus, de tamanha violência nos comportamentos, nas atitudes. Ó Pai, nós sabemos que a igreja do Senhor é o corpo glorioso de Cristo. Então o Senhor usa, a tua igreja para falar, Pai. O Senhor usa, são os teus servos. E eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, nos dá coragem. Nos dá, ó Deus, realmente intrepidez, nos dá ousadia nesse tempo, nos dá sabedoria, estratégias, ó Deus, para que de fato nós cumpramos o propósito do Senhor para nós, porque nós não fomos chamados, ó Deus, para viver à margem da sociedade, nós fomos chamados para entrar dentro dela, para estar, ó Deus, vivendo, trabalhando, contribuindo, fazendo a nossa parte. Eu rogo, Jesus, que o Senhor nos capacite cada um dos teus servos aqui, ó Pai, que nós não sejamos omissos, mas, ó Deus, que nós vejamos de fato o chamado que o Senhor tem para nós. Diante desse tempo, Senhor Deus, ajuda-nos, perdoa-nos às vezes que nós nos omitimos, mas, Senhor, que a tua igreja continue, ó Deus, sendo trabalhada, lavada, sustentada pela tua palavra. Assim eu oro, Deus, te pedindo que no trabalho de cada um dos teus servos aqui, ó Deus, o Senhor abra oportunidades para a evangelização, para a boa conversa, conversa sadia, conversa abençoadora. Ó Deus, nos estudos, que o Senhor ajude os irmãos, os jovens, os adolescentes, as crianças, que o Senhor dê oportunidade, ó Deus, seja num chat, seja numa conversa ao vivo, que o Senhor abençoe, ó Deus, para que no nosso ambiente estudantil, os teus servos aqui façam a diferença, possam dar bom testemunho, possam glorificar o teu nome. Ó Deus, no meio familiar, Deus, o esposo, a esposa, tio, primos, irmãos, que nós, ó Deus, tenhamos sempre uma palavra do Senhor poderosa e que, ó Deus, vidas possam se converter ao Senhor. Afinal de contas, Jesus, nós sabemos que fomos chamados para isso. A tua palavra nos diz que todo aquele que te confessar diante dos homens, o Senhor o confessaria diante do Pai que está nos céus. E é isso que eu quero, Pai, te pedir. Traz isso à nossa mente e ao nosso coração, para a glória do teu nome e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.